Você já deve ter ouvido falar que Deus está lá em cima e nós aqui na terra, e Ele não se importa com os nossos sofrimentos. É o que muita gente fala sobre Deus, né? Mas não é verdade. Deus participou de toda a criação e Ele fez como preparativo para a chegada do homem. Porém, infelizmente, o homem desobedeceu a ordem que Deus havia falado e sofreu as consequências. Mas mesmo que houve a desobediência e houve o pecado no mundo, entrou o pecado no mundo, Deus não deixou o ser humano desamparado. Ele participou. Se você quer saber mais sobre Deus, leia a Bíblia e você vai ver que ele fala, ele orienta, ele ensina, ele ensinou os seus servos, ele ensinou aquelas pessoas que se dispuseram para ouvir, para obedecer a Deus. Mas ele não ficou apenas nisso, não. Deus apenas não falou com o seu servo. Deus veio em carne e osso. Como diz a Bíblia, e o verbo se fez carne. Ou seja, a palavra, tudo foi criado com a palavra. Mas a palavra era Deus e Jesus estava com a palavra. E agora a palavra se fez carne. Jesus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, a palavra se fez carne. Não ficou apenas dita para os servos de Deus. Ou seja, Deus veio em carne e osso, como dizendo para você e para mim que nós somos tão importantes que eu vou vir aqui na terra para mostrar a imagem e semelhança do meu Pai, que é Deus. Jesus veio e ele caracterizou como Deus age, como seu Pai age. E todos os que presenciaram quando Jesus estava aqui na terra, viram a sua glória, viram que ele era diferente, que ele andava com pessoas simples, ele passava no meio de pessoas necessitadas. Ele não fez acepção de pessoas. Por exemplo, o leproso tocou em Jesus, sabe? O pecador foi perdoado por Jesus. Jesus não só perdoou, mas também ensinou que não deveria fazer o errado, porque coisa pior ia suceder. Foi pai, foi amigo, foi presente na hora do sufoco. Ou seja, as pessoas viram a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nele não havia mentira, não havia engano. Ele, de fato, era a própria palavra de Deus. Era a própria palavra, ou seja, tudo que Deus havia falado para o homem, através dos seus servos, ele caracterizou, ele perdoou, ele investiu nas pessoas. Quando que há um investimento? Quando você ensina, quando você participa. Isso é um investimento. Deus não ficou indiferente com a dor da humanidade. Até hoje, Deus sofre. Sofre por ver as pessoas optarem pelo mal. Elas escolhem o mal e não escolhem a Deus. E Ele não pode fazer nada. Bem, eu gostaria que você, ouvinte, pensasse sobre você. Como é que você vê a Deus? Você vê Deus de forma distante? Próximo? Ok. O que você fala? Vamos ver agora na realidade. Como é que você trata Deus? Porque você pode dizer uma coisa que não é verdade.
mas como as provas de como você trata a Deus fala de como você vê. Bem, é com você. Nós vamos voltar após essa trilha musical. Pensando aqui, Deus tem participado tanto da minha vida que Ele fala comigo, Ele fala no meu intelecto, dizendo o que eu devo fazer, me inspirando, me ensinando, me orientando, até mesmo me fazendo lembrar do que eu preciso lembrar. Você acredita numa coisa dessa? Pois é, Deus, Ele tem me auxiliado nas minhas necessidades. Ou seja, eu me sinto amparada, refugiada, segura, porque não estou sozinha. Ele está comigo. Agora, isso eu quero para você também. Eu não quero que pare apenas em mim ou algumas pessoas. Eu quero que você experimente esse Deus verdadeiro. Você sabe que João Batista testificou dele, do Senhor Jesus, e clamou. Ele não falou, ele clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ou seja, João clamou que Jesus era aquele que ele estava falando. Lembra que Deus havia enviado um servo, João, para preparar o caminho para que o povo recebesse? E olha o auxílio que Deus faz para você. Ele usa pessoas como servos dele, para que você preste atenção nele, para que os seus olhos comecem a observar ele. Então, João clamou: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim. Ou seja, ele já existia muito antes de todos nós, porque foi primeiro do que eu. Ele esteve na criação, ele criou o mundo, ele preparou para que nós, em outras palavras, ele não disse isso, mas ele estava dizendo isso. Ele preparou tudo para se relacionarmos com ele. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Ou seja, Jesus, ele foi um testemunho, ele foi a referência, ele tinha a plena vida nele, plenitude, graça por graça. E sabe, talvez você, ouvinte, goste de ouvir as mensagens, mas você talvez não se relaciona com Deus.
Você não fala com ele, você não ouve ele. Você ouve ele através, talvez, dos seus servos, mas você não ouve ele diretamente aos seus ouvidos, falando com você. Pois é, e não é uma voz, um tom de voz que a gente ouve audível, mas é uma consciência, uma direção que Deus dá para cada um que tem ouvidos para ouvir. Pois é, Ele quer guiar a sua vida. Você que tem estado sofrendo, você que tem estado numa miséria, sofrendo decepções, amarguras, que não tem prazer de viver. Você não precisa viver dessa forma. Você está experimentando os resultados de ser independente de Deus. Mas a partir do momento em que você participa a Deus, você se faz presente, você inclua Ele na sua vida. Sabe, quando que eu incluo Deus? Quando eu falo com Ele, quando eu espero por Ele, quando eu creio nele, quando eu coloco a sua palavra acima do que eu sinto, o que eu acho, o que eu quero. Ou seja, eu me sujeito ao Criador que sabe todas as coisas. E isso está ao seu alcance, ouvinte. Você não precisa carregar o passado, você não precisa estar pesado, você não precisa ficar desmotivado mais na vida. Você pode ter a vida que eu tenho. Você sabe por quê que eu estou falando isso? Porque um dia eu também estive assim, triste, amargurado, pensando que a vida era assim. Não, a vida era assim porque eu me guiava, eu fazia as minhas próprias escolhas, eu tinha os meus conceitos, eu não ouvia ninguém. Mas quando eu passei a ouvir a Deus, aceitar Ele, então a minha vida mudou. Eu fui recebendo a sua palavra e foi criando uma nova vida na minha vida. E é isso que está ao seu dispor.